Mais um vídeo. Que bom. Eu gosto muito de fazer isso aí. Eu estive pensando ontem sobre pessoas que são viciadas em bebida e você olha para elas e você vê uma pessoa bêbada, dá uma dó, não dá? Dá uma dó ver uma pessoa bêbada, a pessoa não fica lúcida. Ela não diz coisa com coisa. Dependendo do grau da embriaguez, ela não consegue nem enxergar direito. Ela tá olhando para você, ela, em vez de estar olhando nos seus olhos, o olhar dela foca e fica aquele olhar fitado e para outro lugar. Não compensa nem conversar quando a pessoa tá bêbado, né? Não compensa, porque ele não fala coisa com coisa. E o que você fala, ele não consegue entender. Tem bêbado que até apela, briga. Tem outros bêbados que já fica mais tranquilo. Eu já lidei com isso na minha casa há muitos anos. Glória a Deus. E venci pelo poder de Deus. Não foi por mim, não. Foi pelo poder de Deus. É interessante que eu fiquei pensando ontem sobre uma pessoa embriagada, uma pessoa bêbado, que quando ela está embriagada, ela não fica em sã consciência. Aí fiquei pensando em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aí diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão fica ao derredor. Mas aí o apóstolo Pedro, o Espírito Santo, pelo apóstolo Pedro, continua falando, mas resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu já vi crente falar assim que o diabo é um leão, falso leão. Isso é mentira, viu? Isso é um absurdo. Não existe isso não, o diabo não é falso leão não. Aqui diz que ele ruge, ele anda ao derredor como um leão que ruge. Então ele anda como um leão que ruge. Nem fala que o diabo ruge. Aí um tanto de pessoas pegou isso aí e inventou um monte de coisa, que o diabo é falso leão, que o diabo ruge. O diabo não ruge. Fala que ele anda, presta bem atenção, versículo 8. Anda em derredor como um leão. É uma comparação. Como um leão que ruge. Ou seja, ele fica com cara de bravo, ele fica bravo, briguento, porque um leão, quando o leão tá rugindo é porque ele tá bravo. Então o diabo fica assim, mas ele não é leão e ele não é falso leão e nem muito menos leão. Aí fala que sede sóbrios. Aí lembra que eu comecei falando sobre uma pessoa embriagada? Quando a Bíblia fala aqui, sede sóbrios e vigilante. A palavra de Deus está nos convocando aqui, o apóstolo Pedro está nos convocando a nós levarmos uma vida de sobriedade, para nós não ficarmos embriagados com as coisas do mundo. O mundo, se nós não vigiarmos, o mundo nos embriaga. Quando a Bíblia fala assim, aquele que pensa que está de pé, está escrito lá em Coríntios, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. É a mesma coisa do que está dizendo aqui, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Eu não posso pensar que eu sou forte, que eu dou conta, não, que o diabo não me dá rasteira, que o mundo não me engana. Não posso pensar isso. O que eu tenho que pensar? Opa, eu tenho que ser sóbria, não estar embriagada com a demanda que o mundo traz sobre nós. As doutrinações do mundo sobre nós. O mundo está doutrinando, o mundo que eu falo, o sistema, está doutrinando as pessoas, colocando na cabeça delas
é um tal de que tudo pode, que Deus te quer feliz. Sim, Deus me quer feliz, só que dentro dos padrões e das regras dele. Quando eu e você obedecemos os padrões de Deus, os estatutos de Deus, as regras de Deus, nós somos felizes. Não é ter uma vida de libertinagem, uma vida que faz o que quer, vai onde quer, fica com quem quer, do jeito que quer. Não é isso que é ser feliz. Isso não é liberdade. Isso é embriaguez. A pessoa está embriagada com as coisas do mundo. Aí, logo em seguida, ele fala vigilantes, né? Sede sóbrios e vigilantes. Nós temos que vigiar o tempo todo. Vigiar o que eu falo, com quem que eu falo. Vigiar com quem que eu ando, quem são minhas amizades. As amizades que eu tenho, elas me aproximam de Deus ou elas te distanciam de Deus? Né? As amizades que nós temos, elas estão nos aproximando de Deus ou está nos distanciando de Deus? Então, eu tenho que vigiar nisso. O que eu falo, o que eu ando, com quem que eu ando e com quem eu falo. Às vezes a gente fala coisas com pessoas que não era para falar. Aquela determinada fala não era para aquela pessoa escutar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque o nosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor como um leão, né? E nós muitas vezes não vigiamos e aí falamos coisas, fazemos coisas que não devia ter falado, não devia ter feito. Tem gente que é uma presa tão fácil para o diabo. Muitas vezes nós mesmos somos, falar de mim, de você, né? Nós aqui. Muitas vezes nós somos presa fácil para o diabo. Como? Quando nós julgamos. Quando nós julgamos aquele pastor isso e isso, aquela irmã isso e isso, aquele irmão isso e isso, a filha de fulano isso e isso. Cuidamos da vida alheia. Para que cuidar da vida alheia se a gente tem a nossa que já dá tanta dificuldade? Para que a gente vai querer cuidar da vida alheia, né? A gente tem que cuidar da nossa. Então, quando nós julgamos as pessoas de fora, quando nós fazemos pré-julgamento, nós estamos sendo presa fácil. Tem crente que fica ironizando o próprio diabo. Eu já vi pessoas, nesses meus anos, 35 anos de vida cristã, de congregando e tudo, já participei de muitas vigílias, já fiz, glória a Deus que eu cresci participando das coisas de Deus com o povo dele. E eu já vi muita gente, já vi pessoas falar que o diabo tá debaixo do meu pé. E aí bate o pé e faz aqui, faz aquela ruaça, faz aquele barulho. Isso é uma afronta para Satanás. O diabo ele está debaixo do meu pé quando eu sou obediente à palavra de Deus. O diabo está debaixo do meu pé quando eu me submeto a Deus como Senhor da minha vida. Quando ele é o Senhor e não o mundo é o Senhor na minha vida. Quando eu estou em obediência à palavra de Deus, aí sim o diabo está debaixo dos nossos pés. Mas eu já ouvi muita gente bater o pé e gritar e fazer aquela vanglória, aquela autograndeza. E hoje muitas dessas pessoas estão desviadas lá, enganados lá pelo mundo. Foram tragados, né? Como fala, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem possa tragar, foram tragados. O diabo, não se esqueça, ele é uma autoridade do mal, mas ele é uma autoridade. E toda autoridade nós temos que respeitar. Respeitar no sentido assim, de que ele não tem parte comigo, nem eu com ele, nem ele comigo. A minha obediência, o meu temor, o meu respeito é ao Senhor. Mas que o diabo fique lá, eu não preciso ficar gritando o nome dele, afrontando ele, gritando para ele que ele está debaixo do pé. Já ouvi pessoas gritar em celebrações, né? Que tá debaixo do pé, mas e lá dentro, na empresa? Lá junto dos parentes, como é que é o testemunho? O testemunho realmente é de pessoa que tem o diabo debaixo dos pés? Então tem que ter muito cuidado com o que fala, tem que vigiar muito. Aí o nosso temor tem que ser a Deus e não ao maligno, né? Não ao diabo. Aí
lá em Tiago 4,7 fala, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aqui em Pedro mesmo, quando eu li, diz assim, resisti-lhe firme na fé. Aliás, eu não li não, que é o versículo 9. Resisti-lhe firme na fé. Certo de que as mesmas lutas que você tem, no mundo inteiro, todos os cristãos têm lutas. Nenhum ser humano que veio aqui na Terra, nenhum está isento de lutas. Todos têm luta, todos têm tribulação. São as mesmas lutas na igreja, no povo de Deus, no mundo inteiro. Lutas de enfermidade, dificuldade financeira, não é só você que passa, não. Não é só você que está nessa escassez, que está nessa dificuldade financeira. Não é só você que é caluniado, que é afrontado, que é humilhado, que é perseguido. Não é só você, não. O mundo inteiro, no mundo inteiro, em todo o mundo que eu estou falando agora, que é a terra. Na terra toda, os cristãos, o povo de Deus, passa por todas essas lutas que eu citei. Mas nós temos que permanecer firme, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. E aí você vai mostrar que você é uma pessoa, um cristão, sóbrio e vigilante, de acordo com as atitudes e o seu comportamento no meio dessas lutas, quando você passa por essas lutas todas que eu citei. Né? Quando você passa por esse sofrimento, você mostra que tipo de cristão que é você. Né? Que tipo, qual é o grau, qual é o percentual da sua fé em Deus. Então, as lutas que você tem, você não está sozinho. Você não está sozinha, não está sozinho, todos nós passamos, né? Você não é a única pessoa que tem lutas, não é a única pessoa, mas você pode ser das poucas pessoas que sabem entrar na vitória. Com louvor, com adoração, com um bom testemunho de quem Deus olha e pode falar, eu acredito em você. Você vai vencer porque eu acredito em você por causa do seu testemunho de vida, seu bom comportamento. Queremos ouvir isso de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então não seja embriagado pelo mundo. Não deixe o mundo te embriagar com os enganos dele, mas seja sóbrio e vigilante. E as lutas que você está passando, elas acabarão, porque a sua vitória está chegando. Um amém? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.